estão prontos? Eu tô pronto. Estamos prontos. Eu também tô Nasci pronto. pronto. Nascemos pronto, né? Então, Tô vendo se o Demiplane carrega aqui. Ah, é! Eu não preciso... Testem aí se vai funcionar o Demiplane aí no nosso amado Spire. Eu tinha Continuar testado, usando mas do lado aqui, porque o T-Spy não tá querendo abrir. Ah, é? Assim, ele abre, né? Mas não é muito. Fica 2 FPS. Então eu prefiro. Ah, entendi. Melhor ver pela live. É verdade. Gente, aqui o que mais dá pra economizar de RAM eu vou, tá? Não, fechado, fiquem tranquilos. Então, beleza. Então vamos lá. Vamos começar, vamos aproveitar o nosso tempo. Então, em nossa última aventura, então, vocês verificaram esse estranho evento que assolou a Floresta Molhada e com uma surpreendente cena de uma sublimação no horizonte, vocês decidiram investigar o que havia sido essa interferência ali no ambiente da floresta. E ao se aproximarem, ainda na considerada margem desbotada, como é chamada essa região, vocês presenciaram alguns cultistas de Thanatos realizando um ritual e que, na verdade, tinha como objetivo alterar o ambiente local e revelar uma construção subterrânea. Vocês enfrentaram os cultistas, foram bem-sucedidos em derrotá-los. E ainda com as chamas esverdeadas e essa sensação maléfica que a presença desses cultistas traz, vocês estão na borda das fissuras e das erosões decorrentes do ritual. E de cima, vocês veem que parece ser um laboratório. Obviamente, bastante comprometido pelo tempo. Ruínas, né? Empoeirado, repleto de pedras, terra e ainda de longe com cheiro de mofo e terra úmida. E nós paramos aqui com a decisão do que este distinto grupo quer fazer. Após terminar um combate ali, eu vou na direção de todos. Todo mundo inteiro? Dia do possível. Bem, não sei o que eles queriam aqui, mas parece algo importante. A gente vai olhar? A gente já tá aqui mesmo, né? Acho que seria bom a gente dar uma olhada. Bem, quem vai na frente? Eu vou. Começa a andar assim. Bom, a erosão, a cratera que se formou com o ritual, ela deixou uma distância que vocês conseguem calcular, algo em torno de talvez uns 6 metros. Vocês têm um equipamento básico com vocês, cordas, é possível amarrar essas cordas em alguma árvore mais grossa e resistente na região. Isso não precisa de um teste, vocês têm tempo suficiente para se organizarem e descerem facilmente, ou então usar suas habilidades naturais, né, com o uso de alguma magia, vocês conseguirem descer. Algo específico que vocês queiram fazer para alcançar o interior deste lugar? Rapaz, eu abro minha mochila e pego um monte de cordas de teia, vou grudando nas árvores e tacando pra baixo.
Ok. Como o Gabriel ele foi na frente, ele nem pensou na corda, ele só foi escalando mesmo. Ele descendo escalando, assim. Maravilha. Vou só localizar vocês aqui. Eu já tinha colocado as miniaturas. Ele nem pensou muito na corda, ele só foi. Qual é? A gente tá na escadinha. Isso. Essa escadinha aqui é mais... Não é necessariamente uma escada, tá? Vamos imaginar que vocês começam a descer e cai num relevo acidentado, né? Parte assim do desmoronamento formou um terreno inclinado. E vocês estão vendo essas paredes desse laboratório úmidas e de rocha mesmo, bem assentada. É um laboratório que ele parece ter sido intencionalmente construído no subsolo e não algo que foi engolido pela terra. E isso é notório para vocês devido à preservação do lugar e à própria disposição, né, dele em relação ao solo, né? E vocês começam a caminhar e notam várias câmaras anexadas por corredores longos. O lugar está bastante escuro. Se não me falha a memória, vocês já tinham chegado nesse local já no final do dia. Então, nós vamos considerar que vocês estão à noite, né? Eu coloquei uma tocha pro Gabro aí, porque era o que vocês estavam usando antes, mas se vocês forem fazer algo diferente, vocês me comunicam. É isso mesmo? É isso. Eu imagino que sim. Uhum. Vocês acendem a tocha ilumina os corredores escuros. E o que vocês veem é uma edificação bastante robusta, como eu disse, de paredes e pilares muito resistentes até para poder suportar o peso, né, do solo acima da cabeça de vocês. Vocês veem toda uma alvenaria, toda uma estrutura de rocha muito bem trabalhada para sustentar o peso da superfície. E vocês vão passando e vendo que o interior deste lugar tem fracas luzes no horizonte. E são luzes azuladas, esbranquiçadas, que parecem pulsar como descargas elétricas. E elas estão entremeadas nos vãos das rochas, como se tivesse alguma coisa no interior das paredes e ela ficasse pulsando essa energia. Vocês ainda estão distantes dessa fonte de luz, mas conseguem ver na escuridão das galerias essas fontes brilhando. Vocês passam por salas com livros, tomos, pergaminhos, obviamente a maior parte já embolorado, mofado ou desintegrado mesmo pelo tempo. Ao julgar o estado da madeira, das vidrarias, dos materiais desses laboratórios, vocês têm uma ideia de que é um lugar que tem muitos e muitos anos de existência. Vocês passam também por um lugar que tem tubos grandes, presos com placas de metal já corroídas pelo tempo, e dentro desses tubos, uma espécie de líquido ressecou e formou uma mancha. E são tubos grandes o suficientes para caber um humanoide. Vocês também observam mesas cirúrgicas, tendo em vista que elas têm tiras de couro para amarrar os membros anteriores e posteriores. Há instrumentos cirúrgicos também, já enferrujados com o tempo. Vocês veem vários tipos de lâminas e furadeiras e outros equipamentos para cortar crânio, perfurar o crânio. Há manchas de sangue já bem absorvidas pela madeira. Parece um circo de horrores, assim. O laboratório vai parecendo a cada exploração de vocês algo macabro, assim, sombrio, como se coisas... Vocês têm essa impressão de que
coisas ilegais eram feitas aqui. E, dado um tempo, vocês confirmam um pouco isso. Porque uma das câmaras anexas, com a porta já meio com a madeira rompida e apodrecida pelo tempo, vocês veem cupins e insetos caminhando pela madeira podre, vocês veem uma sala repleta de jaulas. Gaiolas de metal e jaulas retangulares já enferrujadas. E ali há ossos. Ossos humanoides, de todos os tipos. É possível identificar as várias espécies do universo de Daggerheart ali, pelo crânio, pela estrutura do fêmur. Talvez seja um lugar que se utilizava de cobaias ou de prisioneiros, mas fica claro para vocês que é um lugar que, de alguma forma, estudava ou explorava isso em pessoas. E finalmente. Tem algum símbolo que esteja aparecendo mais de uma vez em alguma sala, alguma coisa que dê pra. Até o momento, não. Até o momento, o lugar parece bastante estéril. E com exceção das várias prateleiras e instrumentos ao longo das salas, que claramente para vocês são instrumentos cirúrgicos e um monte de vidraria alquímica já quebrada, né, empoeirada, vocês não reconheceram nenhum símbolo até o momento. Mas, continuando caminhando por este corredor, eis que uma sala surge para vocês. Até esqueci de dar um passeio por aqui, porque eu fiz várias salinhas aqui. E numa dessas salas, aqui, vocês veem aqueles mesmos tubos longos e grandes, mas dessa vez alguns deles ainda mantêm seus líquidos. Eles já condensados e parados por muito tempo, vocês veem uma gosma amarelada, turva. Mas chegando perto e passando a mão no vidro embaçado e empoeirado pelo tempo, vocês veem criaturas humanoides lá dentro. Mas claramente alteradas. Elas boiam, mortas, nesse líquido ranço e viscoso. Vocês veem claramente que quem quer que estivesse por trás desses experimentos estava brincando de ser deuses, porque há membros e partes de corpo suturadas e costuradas de várias espécies, como se a mente enlouquecida destes cientistas quisessem criar um ser artificial. Ali naquela sala, vocês encontram alguns documentos e livros um pouco mais conservados. Ainda muito comprometidos pelo tempo. Vocês tiram pó e pedra, passam a mão e parte do papel se decompõe, mas alguns permanecem. E com isso, vocês gastando um certo tempo, vocês conseguem ver uma palavra que se repete em várias anotações já borradas e comprometidas. E a palavra que aparece repetidamente é homúnculos. A gente tem alguma informação do que é um homúnculo? Não. Não. Perfeito. Até o momento, não. Bem, para além de onde a gente tá, eu imagino a gente tá numa sala. Existem outros corredores que levam para outros locais, né? Exato. Eu vou olhar pro grupo e falar, gente, ver o que vocês conseguem achar aqui. Eu vou só dar uma olhada rápida pra ver se a área tá bem. Eu quero sair da sala e, tipo assim, dar uma geral. Zona no local, furtivamente, assim, pra ver se a gente pode ser pego de costas. Tá. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode
gastar um ponto de fadiga e ficar um tempo o suficiente observando o lugar e fazendo esse planejamento na sua cabeça, ou você pode arriscar e fazer um teste ou de percepção ou de conhecimento. E a gente vê o que os dados dizem. Eu vou fazer um teste de instinto, pode ser? Pode ser de instinto, sim. Dificuldade 14. Ok, foi um 19 com esperança. 19 com esperança, maravilha. Você para no corredor e aí onde vocês estão, dá pra ver essas luzes azuladas e brancas piscando no vão da rocha. Você chega perto, Gabro, e percebe que não é uma tocha, não é uma lanterna, mas é uma energia arcana. É uma energia que percorre, realmente é uma linha de energia que percorre dentro das paredes. E você nota que nas paredes há espaços, orifícios, onde essa energia, ao passar, ela reflete e ilumina o corredor. Como se a arquitetura fosse construída para permitir que essa energia iluminasse ou talvez alimentasse o laboratório. Você faz esse mapeamento da região usando a sua capacidade de caçador, de patrulheiro, e você percebe que o lugar é um verdadeiro labirinto, né? Mas ele como ele é um laboratório, ao mesmo tempo que você se tranquiliza, você se preocupa. Deixa eu tentar te explicar. Você se tranquiliza porque ele não é uma arquitetura feita para o combate. Uhum. Ele é uma estrutura feita para pesquisa. E ao mesmo tempo você se preocupa porque são muitos corredores e o perigo poderia vir de qualquer lugar. Mas nos imediatos... Não. Tranquilo. Tá tudo abandonado. Há áreas desabadas o suficientes para você ver o interior das salas. Se alguma coisa aparecesse, você conseguiria antecipadamente perceber. Ok. Tá? Perfeito. Enquanto vocês estão ali ainda nessa sala, vendo essas criaturas costuradas e emendadas boiando nesse líquido viscoso, vocês também veem um pergaminho aberto. Parte dele está destruído, mas uma parte dele está preservada. Um elaborado e sofisticado desenho arcano, repleto de runas e símbolos que quem é usuário de magia consegue facilmente ver que aquilo são elementos de construção de mágica, né? E uma outra palavra aparece ali. Mas esta palavra eu vou pedir para algum de vocês fazer um teste de conhecimento, porque aqui, como trata-se de uma intenção arcana, não é algo que se possa conhecer passivamente, entendeu? Então, acho que talvez a Azela seja uma personagem interessante para fazer esse teste, porque os bardos eles dividem com os magos, né, o domínio do Codex, então faz sentido que a Azela, de alguma forma, bata o olho nesses símbolos arcanos e consiga ter uma ideia. Os demais podem fazer também, mas vocês vão ter percepções mais instintivas, né, já que vocês são mais de classes mais inatas, né, de poder mais inato. Mas a Zela pode fazer um teste para mim de conhecimento. Ok. Eu não vou fazer porque eu imagino que isso está acontecendo enquanto eu estou patrulhando por aí. Sim, obrigado por ter me lembrado. Exatamente. Calma aqui. Aqui a gente vai ter que rolar o dado... Nosso dado físico. Ok. Eita, caiu na escada. Mas ele aparece na tela para você. Eu gritei. Olha que maravilha. Tá, então, já que você gritou... Zela, você bate o olho. Infelizmente, não ao resto da informação, mas você como uma barda, você fica um pouco empolgada com o que você vê. E ali é uma construção arcana explicando como canalizar a quintessência, que você já ouviu falar, né? Os alquimistas falam bastante disso, que seria a energia de tudo. É uma fórmula matemática para canalizar a quintessência em algo que é chamado de linhas de lei, ou lei, não sei como a gente vai pronunciar aqui. E essa linha de lei, ela é o que alimenta
não só esse laboratório, como alimentava ali no símbolo que você vê toda a parte experimental. Todas essas máquinas que vocês estão vendo com tubo e tal, essas linhas, essa energia de lei, essa quintessência, ela era usada. E no rodapé, assim, desse pergaminho, você vê uma palavra nova para você. Você nunca tinha ouvido falar ou lido em algum lugar. Ela parece um nome de algo, mas ela tá borrada em meio ao resto do texto. Infelizmente você não consegue ler. Mas você lê a palavra Yorgun, com Y, tá? Eu vou deixar aqui no chat para vocês. Essa palavra é muito importante. Opa. Por favor, para as minhas anotações é importante. Isso, assim, ó. Yorgun, ok. Ok. E acho que é isso que dá pra passar pra vocês por hora. Eu leio ali o que tá no pergaminho, mostro pra todo mundo, né, pra quem tiver ali comigo. E eu falo, não tenho conhecimento nenhum dessa palavra, do que é, o que pode ser. Pode ser alguém, talvez? Alguém, algum ritual, ou alguma pessoa? Não faço ideia. Bem, vamos continuar. Acredito que talvez encontramos mais resposta. Ok. Vocês podem colocar as miniaturas de vocês pra frente agora. Deixa eu só ajudar o Gabro, porque hoje ele não tá conseguindo. A gente vai subir a escada? Deixa a vida. Vamos interpretar que vocês caminharam bastante. E aí vocês finalmente chegam numa área que... Antes dessa sala, tá? A arquitetura aqui não ajuda muito. Deixa eu botar como se fosse nessa sala aqui, ó. Vou botar as miniaturas de vocês aqui, que fica mais fácil. Vou pegar todos. Enquanto isso, eu chego assim, eu falo, e aí, gente, eu dei uma olhada, parece que não, a gente não vai mais ser perturbado. Vocês acharam alguma coisa interessante? Vai ser pergaminho. E eu mostro pra ele. Essa palavra diferente, Yorgun, eu acho que deve ser alguém. Eu não faço a menor ideia do que é isso, eu nunca ouvi falar disso. Mas... guarda, talvez seja importante pra gente. Beleza. Não precisa subir na mesa, tudo bem. Ah, desculpa, é que eu não desço assim na mesa. Eu tava lendo o pergaminho. Desculpa, O mestre pôs eu em cima da mesa. A Fen pode ficar em cima da mesa? Pode. Beleza. O corredor leva, assim, ele não tem como, ele leva pra essa sala. Essa é uma sala que tem múltiplas coisas, tá? Vocês veem equipamentos, vidrarias, alquímicas, pós já, obviamente, todos comprometidos pelo tempo, mas que eram usados, ervas e pós para fazer poções ou líquidos. Mas assim que vocês passam pelo arco do corredor, o que sobrou do arco, não há mais porta, só uma madeira já que foi-se com o tempo. Vocês entram na sala, um símbolo arcano se ativa embaixo de vocês. Uma luz intensa, roxa, emite um brilho no chão e vocês veem a imagem de um olho. Vocês precisam fazer um teste de reação de conhecimento para mim. Nossa. Minha alegria foi até aumentar o conhecimento. Foi... Conhecimento. 18. Ok, a dificuldade é 14, tá? Vambora. 15. Ok, Não. passaram. 13, ou 12, aliás. 12 não. E eu tirei um... E matemática. 12. 5 com 7. 12 também. 12 também. Então, Zela e Kim não passaram, certo? O resto passou. Correto. Kim e Zela, com base na história dos personagens de vocês, me digam algo que seria bastante assustador ou temível ou desconfortável na história de vocês.
Eu imagino que seria o episódio em que ela realmente pisou no continente ali e viu os próprios animais ficarem malucos, viu eles ficarem agressivos, perder eles, eu acho. Uhum. Ok. Então, quando Eu essa. Pois não? Kim? Eu diria que pro Kim provavelmente seria o episódio da destruição da moradia dele. Do dito cujo dragão, que ele ainda não sabe que é um dragão. Então, quando esse símbolo arcano emite essa luz, vocês assistem a sala ser tomada por essa energia roxa, né? Essa fonte de luz toma conta de toda a sala. O Portus, o Gabro e a Fen, vocês sentem que essa luz, ela tenta invadir a mente de vocês, mas por algum motivo, vocês resistem, mas vocês sentem como se alguma coisa tentasse remexer nas memórias de vocês. E quando vocês se entreolham, vocês notam que o Kim e a Zela estão bastante perturbados. Zela, o que você vê é um espetáculo do seu circo, do seu antigo circo. Você vê uma tenda cheia, centenas e centenas de pessoas alegres, cantam, batem palma e se divertem, com você no centro do palco, fazendo inúmeras demonstrações artísticas, rodeada pelos seus amados e companheiros animais. E, num piscar de olhos, o interior deste palco fica escuro. As pessoas somem da plateia, deixando bancos vazios. Você começa a ver esses seus amados animais que você criou, cuidou, zelou e treinou por tantos e tantos anos. Eles começam a adoecer. Começam a perder o equilíbrio, alguns caem, tentam levantar e não conseguem. E como se o tempo estivesse muito acelerado, vocês veem eles definhando, se tornando pele e osso. Alguns deles tentam vocalizar ou te procurar, mas você não consegue sair do lugar. Você está estacionada, como se estivesse presa num pesadelo. E pouco a pouco você vê os seus animais definhando até a morte. Esse impacto na tua mente, essas memórias sendo alteradas e mexidas, eu vou pedir para que você marque um ponto de fadiga. E enquanto esta alucinação durar para você, Zela, você faz qualquer rolagem com desvantagem. Até que você gaste um ponto de esperança para interrompê-la. E Kim, você vê as matas e os bosques que você foi criado. De longe você vê a fumaça do acampamento do seu vilarejo. Você vê os pomares cheios de frutas e flores. Para beber um pouco da água de um rio límpido e fresco que corre nas cercanias do teu lar. E num estrondo, como de uma grande tempestade, você se vira. E o céu se acinzenta, com nuvens vermelhas e incandescentes, e tempestades de eletricidade castigam o solo. Você vê chuva torrencial, mas ao sentir o impacto dessa chuva no seu corpo, não é água, é cinzas. Ao olhar ao redor, a floresta se transforma em um incêndio, e tudo se decompõe em uma fração de segundo diante dos seus olhos, a fuligem ao vento. E no horizonte, no meio da tempestade das nuvens intensas, uma criatura imensa, apenas a silhueta dela, em asas gigantescas, bate, acompanhada de um rastro de cinzas. Você também marca um ponto de fadiga, e também em função da alucinação, você rola com desvantagens até que vocês consumam um ponto de esperança. Eu balanço a cabeça assim. Nossa, vocês sentiram um troço estranho na cabeça de vocês? Quando você fala isso, a Zela, eu acredito que ela se ajoelharia da visão, meio tremendo, sabe? Acho que ela choraria mesmo de ter visto uma cena dessa. Ela se apoia assim, uma mão tá na boca tentando, né, não fazer muito barulho ali. A outra se apoia aqui na mesinha do lado que ela tá.
E aí ela começa, ela só olha pra você, lágrimas nos olhos, ela fala, que lugar é esse? Que maldito lugar é esse? Eu chego perto dela assim, calma. Deve ter sido alguma coisa pra mexer com a gente. Tá tudo bem, a gente tá aqui, tá tudo bem. Alguma coisa tentou entrar na minha cabeça também. Eu devo lembrá-los de que nós não precisamos estar aqui. Esse acionamento desta sala fez com que algo aparecesse nela. Algo que estava oculto por pura magia. Uma câmara secundária anexada estava oculta aos olhos de vocês, mas agora ela é visível. Vocês veem um fosso quadrado, repleto de barras de pura energia de lei fluindo, que agora vocês sabem o nome. E flutuando a olho nu, vocês veem uma caixa. Uma caixa retangular, do tamanho de um cubo grande. Retangular não, desculpa, um cubo. Grande o suficiente para que você tenha que segurar com as duas mãos. Talvez uns 20 centímetros por 20 centímetros, algo grande assim, 30, 40 centímetros talvez, melhor dizendo. E ele gira, como se essa energia de lei, ela formasse um campo magnético que faz esse cubo flutuar. E esse cubo ele é de uma cor de bronze, todo de bronze, mas ele tem sofisticadas runas talhadas em todas as partes do cubo. Um símbolo que nenhum de vocês reconhece ou acha familiar em nenhum canto de Valíria. E abaixo desse cubo, onde ele flutua, há uma mesa de mármore que sustenta um livro surpreendentemente preservado. Esse livro tem 2 tiras de couro amarrado nele. Ele tem um feixe de metal travando as 2 capas de couro e ele é um livro muito, muito grosso. E vocês também escutam, em especial, a Fen e o Gabro, que já estavam nesse movimento de sondar a região. Vocês escutam um barulho de metal sendo acionado, muito parecido quando as paliçadas das grandes cidades vão elevar os portões de metal e as roldanas começam a trabalhar. Então vocês escutam um barulho meio... um barulho muito alto ecoando nos corredores. Eu tô ali do lado da Zela e falo, Zela, eu não sei o que você viu. Eu não vi nada, mas eu senti algo na minha cabeça também. Mas saiba que a gente tá aqui por você. E a gente não vai deixar nada de errado acontecer com você. E eu dou a mão pra ela assim, eu tava abaixado, né? Eu me levanto, eu dou a mão pra ela assim, pra ajudar ela a levantar. Ela levanta ali, ela dá uma sondada na sala, vê se tá todo mundo bem, olha pro Kim. Você vê que o Kim tá parado olhando pra parede e do nada a armadura dele começa a pegar fogo. Ele por inteira. Ótimo, Pra ele. Gabro, ele tá aqui. Quem tá aqui? Aquela coisa de cinzas. Com aquelas asas. Era ele. Ele tá aqui. O que vocês estão falando? Eu vou rolar um teste de instinto de reação de Gabro aqui pra saber se eu consigo entender o que tá acontecendo com ele. Não. Como assim? Como assim ele tá aqui? A coisa que destruiu nossa casa. Ele. Você viu ele? Eu vi tudo de novo. Aquele mesmo dia novamente. Eu não sei o que foi isso, mas ele tava lá e eu tava lá de novo naquele dia. Aquele mesmo dia.
Eu também tenho pesadelos constantes do dia que aconteceu comigo. Eu não sei se o que você teve foi um pesadelo, mas ele não tá aqui. A gente tá aqui. Eu vou gastar um hope pra encerrar o... Ok? Eu coloquei 10 marcadores. São marcadores de contagem, tá? E estou apenas anunciando estes marcadores. E vamos voltar a vocês aqui na câmara. Vocês começam a escutar esse barulho ecoando, tá? De... alguma coisa vindo, assim. Metálica. Um maquinário se aproximando pelos corredores. Eu gostaria de, se possível, tentar descobrir de onde que tá vindo esse barulho. De qual corredor, de onde Ok. a gente precisa se preocupar. Um teste distinto, por favor. Eu vou gastar a minha experiência observador exímio Maravilha. pra me ajudar nesse teste. Foi um 20... Quanto? Mais 4? 23 com medo. 23 com medo, ok. Eu estou ganhando um ponto de medo, então. Tô indo a 2, tá? Tô tirando o marcador também. Você nota que pela forma como ecoa este barulho, ele vai vir por este corredor aqui, ó. Ok, Tá? Vou deixar marcado pra você aqui, ó. perfeito. Tá uma corzinha aqui, laranja aqui, ó. Eu olho pra todo mundo e eu falo, gente, tem algo vindo dessa direção. É melhor o que a gente for fazer rápido. A gente vai pra outra, então... Mas o que é aquilo? Eu não faço ideia. Eu acho melhor a gente dar uma olhada. O livro. Eu quero aquele livro. Vou vir aqui. Vou pegar o livro e Você- jogar pra cima. Você- Não, calma, pera. Você pisa na plataforma e você nota que o fosso abaixo é muito comprido, tá? Por causa da escuridão do lugar, você consegue ter uma visão da parede de rocha, assim, até uma certa distância, mas ele parece muito profundo, ok, Portos? Você retira o livro, joga pra Zela, e quando você retira o livro, eu estou gastando um ponto de medo. Um minutinho. Para ativar o efeito aqui que eu planejei, gastei um ponto de medo. Feito que todo mundo morre. Zela, você fica com o livro nas mãos, tá? É um livro pesado, tamanho convencional. E vocês notam que a caixa ela começa a girar, o cubo. Aí ele e ele começa a se movimentar igual um cubo mágico, com os lados girando. E os desenhos começam a se alinhar e de repente esse cubo ele aumenta de tamanho. Ele começa a expandir partes dele, do metal, e ele começa a expandir de tamanho até ficar uma caixa grande o suficiente para ter o tamanho de uma criatura humanoide média. Tá? Vocês estão diante de uma caixa de batalha. Como eu gastei um ponto de medo, eu tenho uma ação. Então eu estou gastando um ponto de fadiga desta caixa, que tem 6. E ativando a habilidade dela, táticas aleatória. E eu vou rolar um D6. Opa. Essa criatura é muito legal. Ela é. Estou tirando 5 e o que acontece é um impacto atordoante. A caixa salta e provoca um impacto em suas faces, criando um estrondo sônico. E todos os alvos muito próximos, que são todos vocês, devem passar em um teste de reação de força. Ou vocês ficam vulneráveis até que a caixa seja derrotada. Então, do jeito que ela sai da estrutura, quando o Portus lança o livro pra Zela, a caixa termina de se montar como se fosse um cubo mágico. Ela alcança esse formato grande e ela aterriza, flutuando com energias de lei, no meio da Zela, do Kim ali, e ela dá um estrondo sônico. Vamos lá, o resultado do teste de vocês? Tirei 14. 14... a CD é 15, tá?
Eu tirei 15 com Fear. Ah, não, é 15 reação. é reação, tá? Eu não escutei, calma. Então, 18. Gabro, você está vulnerável. Deixa eu te marcar aqui de vermelho. A Fen passou? A Fen fica vulnerável também ou não? Não aplica efeitos pra ela. Provavelmente fica, porque ela não tem teste pra isso, sabe? Ah. Você Mas ela fica, provavelmente fica também. você fica vulnerável ou você passou, Portos? Passei, 18. Passou. Zela, você fica vulnerável também, certo? Eu tirei 15. A 15 você passou e o Kim fica vulnerável, né? Não, eu também passei, tirei Passou? 15. Então tá, a gente vai começar a brincar que a base das miniaturas vermelhas nós vamos colocar que é vulnerável para efeitos de regrinha, tá? Beleza. Com isso, eu estou tirando mais um marcador dos 10, tá? E o barulho se intensifica. E no corredor, você que ficou para trás, Gabro, você vê nas luzes brancas de lei, você vê uma silhueta de uma criatura muito grande se aproximando. Ok. Bom saber. E vou botar Ela tá relativamente distante ou é tipo perigo muito perigo iminente? eminente. Tá vendo essa porta aqui, ó? Onde eu tô marcando? Ó, você vê a silhueta da criatura assim. Ok. Ela tem um aspecto humanoide, mas ela parece o contorno do corpo de um agalapa, meio arredondado. Sabe? Mas você Ok. tá escutando essa maquinaria na sua cabeça, parece uma máquina. E do corredor de cá, talvez a Zela e o Kim não tenha visto, porque eles estão distraídos pelo som, pela onda sonórica que a caixa de batalha produziu, mas a silhueta de uma outra criatura aparece pra cá também. Então, com isso, eu passo o foco pra vocês. Manda bala, galera. Eu gostaria de fazer um tag team roll com quem quiser fazer comigo. I'm game. Que seria? Quem quiser, eu vou deixar aberto aí pra vocês. Então, com todo respeito, galera, Eu participo. tchau. A Zela sai correndo. Eu olho pro Portos e eu falo, Portos, como nos velhos tempos. E eu vou esperar pra ver o que ele vai fazer pra começar a minha ação. Você quer o quê? Você quer virar tartaruga de novo? Quem vira é o Kim. Tá errado. É o companheiro animal errado esse aí. É. Eu vou me mover até aqui. Esse trem fica flutuando, mas ele fica no nosso alcance mesmo? Ele tá no alcance, tá? Ele tá acima da cabeça da Zela, mas até por causa do seu tamanho mais desenvolto, com a tua lâmina você acerta facilmente essa caixa, tá? Ok. Eu vou marcar um de... Já que a gente tá em outra cena, né? Eu vou marcar um de estresse e acender a minha espada novamente. Assim que esse trem funcionar. Coloca um light no teu personagem. Só trocar a música aqui, botar uma música de batalha mais... Realmente, né? Essa música aí com um slime aqui, 2 bichos em cada um numa esquina. Realmente não combinou. Acho que nem essa. Vou botar uma outra aqui. Goblin Ataque, vamos ver. Caraca, esse trem travou aqui, não quer... Dá reload, às vezes o gameplay dá uma bugadinha que tem que dar um Mas reload. como é que você vai atacar ele? Só pra eu saber o que eu posso fazer pra te ajudar também. Vou tacar com a espada pegando fogo. Então eu vou aproveitar que o Portos ele vai atacar. E essa caixa ela é meio metálica, né? Meio metálica, exatamente. Aonde o Gabriel é um bom observador, ele vai ver onde o Portos ele tá indo atacar, e com a flecha ele vai pegar uma flecha que ela tem uma ponta seca, sabe, uma ponta blunt, uma ponta de concussão, de impacto, e ele, né? Isso, perfeito. E ele vai tentar tipo retirar uma parte da armadura pro Portos vir e conseguir atingir além dessa armadura em volta que ela tem. 18 com roupa.
18 com Hope você acerta. Eu tirei. É porque é um tag team, eu tirei mais. Mas, enfim, dá 20 com Hope também. Então, qualquer um dos dois serve, né? 18 Exato. com Hope. Qual que é? Eu vou jogar do dano. Aí só lembrando que esse dano é somado. Ah, só antes da gente começar mesmo o combate, eu olhei o registro aqui. Eu tirei 15 no dado pra resistir o cubo, mas eu tenho um modificador de -1. Eu fiquei com 14, tô vulnerável. Então você tá vulnerável, obrigado. Ok. Eu tirei 12 de dano, mais o dano do Portos aí. Ok. 24 de dano do Portos. Deus do céu, cara. 32 de dano. Ah, isso com certeza é um dano severo, tá? Então, podem descrever aí a combinação do golpe de vocês. Eu vejo aonde o Portos tá indo atacar e eu só falo, como nos velhos tempos. E eu pego minha flecha e eu miro exatamente onde ele tá indo, né? Rasgar com a espada dele, eu só atiro a flecha e uma parte dessa estrutura metálica em volta desse cubo meio que abre espaço pra espada do Portos fazer o trabalho dele. Na hora que você bate a lâmina, Portos, você vê uma caixa muito coesa, muito resistente, mas a sua lâmina... E você vê uma parte desse cubo girar, e os desenhos arcanos se desfazem e a caixa tenta se refazer de novo, e aí vem a flecha do Gabro e a caixa chega a cair no chão ao lado da Zela, tá? Ela faz um barulho, levanta poeira e ela tá bem amassada, com partes dos símbolos já destruída com a lâmina da sua espada, e com isso vocês rolaram com Eu posso só dar uma esperança. olhada no lugar, só pra saber se eu posso me mover pra algum lugar melhor? Sim, claro. Estou tirando 2 pontos da contagem pela ação combinada de vocês. Só pra eu ver se tem algum lugar. Deixa eu dar uma olhada na sala, dentro da sala, se tem alguma coisa. Daqui eu tô. Se tem algum lugar. Eu posso ir atrás dessa paredinha aí na esquerda? Aqui? Isso, meio que me pegar uma cobertura aí. Pode. Eu sei que eu tô meio vulnerável pra porta, mas. Maravilha. Quanto que eu tenho que pagar do Tactim? Nada. Eu paguei 3. Você gastou tudo? Isso. Tô com bastante. Bom, eu vou interromper a ação de vocês, só porque esse dano foi destruidor. Vou gastar esse ponto de medo que eu tenho, só para poder movimentar uma das outras criaturas, para poder dar um pouco mais de movimento para esse combate. E principalmente nesse corredor aqui, ó. Caramba. Cadê? Aproveitando que o Gabro, ele se movimentou e ficou ali. Você começa a escutar, Gabro, cada vez mais rápido, assim. E essa máquina acelerando, você vê destruindo parte do arco da porta, caindo rocha e pedaços de madeira do que seria a porta. Você vê um clank metálico, mas na forma de um minotauro. Ele carrega um imenso bastão que parece uma massa de combate. É apenas uma estética para uma criatura que é o Minotauro Arrasador. Tá? E ele está usando a ação dele Estouro. Eu estou gastando 1 de fadiga. Dos 5 que ele tem, então ele vai para 4 de fadiga. 7 de HP. E no estouro, eu avanço através de um grupo próximo e ataco todos os alvos no caminho. No caso, só tem o Gabro. Alvos atingidos pelo ataque sofrem 2d6 mais outros 8 pontos de dano físico e são empurrados para um ponto em alcance muito distante. Então deixa eu rolar. Meu ataque. Só acerta ou... é um ataque, beleza. É um ataque. Você tá vulnerável? Não, né? Estou sim. Você rola com então vantagem. Eu rolo com vantagem. Então vou rolar 2d20. Esse é o primeiro. Sorte. Legal. Eu tinha tirado 1. Bom, excelente. E 10 mais 2 eu pega. tenho 12. Não te pega? Então o que ele faz? Ele bate e ele estraçalha essa muralha aqui, ó. Vou até tirar ela daqui, ó. Ele estraçalha essa muralha.
e vocês veem esse minotauro, que é um clank na verdade, com chifres dele, rocha voando, poeira voando bem nas suas costas, Kim e Portos, e ele, dentro dele tem essa energia de lei alimentando ele se vira, e vocês veem o Gablo rolando e esquivando dele junto com o Fen, e agora é vocês. Eu pulo mais assim pra onde eu tava indo mesmo, eu só continuo pulando e faço um rolamento assim. Eu vou te colocar um pouquinho aqui assim, só pra ilustrar que você esquivou. Ficou demais essas miniaturas, né, cara? Eu esquivaria pro outro lado, viu, mestre? Hã? Eu esquivaria pro outro lado. Ah, pro outro lado? Perfeito. Tá. Ó o mestre querendo roubar, né? Ok. Cobertura, mestre! Cobertura. Vai, é vocês, galera. A Vela tá com o livro ainda, Zé? Tá com o livro. Eu tô com o livro. Beleza. Eu pego. Eu faço você apertar o livro nos braços, giro você e falo: dá uma distanciazinha pra lá, por favor. E empurro pra essa direção aqui. Vaza daqui, ninguém te quer. E me movo pra cá para atacar. Ok, você vê o clank. Os barulhos do metal e do maquinário. Ele levanta o porrete dele na sua direção. Manda bala. Eu vou marcar um de estresse pra ter vantagem no ataque. Ok. E. Vamos lá. Advantage. 20 com medo. 20 com medo, você definitivamente acerta. E agora dano. Meu dano foi 4, 2 e 1. Só que eu tenho uma habilidade aqui que me permite rerolar 2 e 1 de dano. Uhum. Então, eu vou rerolar um D10 e vou rerolar um D6. O 10 virou 10 e o D6 virou 1. Uau. Então ficou 4 mais 10 mais 1. 15. 15 é um dano moderado, tá? Eu tô marcando 2 PV dessa criatura. Sua lâmina encaixa e vocês sentem metal contra metal. Puf. O barulho ecoa, a criatura dá um passo pro lado e ela é imensa, hein? O Portos tem uma força tão absurda que consegue arrastar esse minotauro de placas de metal pro lado e ele range, vocês veem as máquinas se estruturando e ele dá um barulho de metal arranhando e ele tenta girar a lâmina em direção ao Portos. Como eu ganhei um ponto de medo, isso traz o foco para mim. Este ponto de medo eu vou estar usando para ativar a caixa de batalha, ok? Então estou gastando mais uma fadiga dela. Estou rolando um D6. 6. E ganido psiônico. A caixa libera um enxame de abelhas mecânicas. Vocês veem ela girando novamente igual um cubo mágico. E aí começa a sair um monte de pontinhos de energia de lei no ar. E formam várias abelhas, assim, parecem, né? Abelhas, assim, batendo as asas. E elas começam a voar em direção a vocês. E todos vocês devem passar num teste de reação de presença. Presença. E já vou rolar. A dificuldade é justamente, acho que 15. Deixa eu ver. Bens a Deus. 15. Eu falei. Tá. Quem passou Só um momento, é pra rolar com o quê? é presença. Presença. Vai lá, Barda, brilha.
Graças a Deus, gente. Eu tô querendo reclamar, não, mas eu tô batendo na porta da morte. Eu gritei. Maravilha. É bom porque eu tirei 6, hein? Passou, né, Kim? Uhum. Ok, Kim passou. Eu falei. Falhou? Tá. Eu falhei. Falhou? Eu falhei. Ok, e você, Portus? Gritei, 25. Tá bem. Então, Zela e Gabro, Gabro. vocês estão tomando 16 pontos de dano mágico direto, sem direito Legal. a slot de Caralho. armadura. As abelhas começam a explodir. Vocês veem o Kim se defendendo, o Porto se defendendo, mas a Zela e o Gabro ali envolvidos, distraídos pelo combate, todas as abelhas começam a explodir ao redor de vocês e vocês tomam essa quantidade absurda de dano. E apesar da caixa de batalha ter Inclemente 2, eu poder botar ela em foco 2 vezes, eu não tenho medo. Então o foco vai pra vocês. O que equilibrou? 16 de dano. Aham. Eu caí. Ai! Que... Caiu morte? Eu tinha. Não, é que Ai. no combate passado eu tomei 3 pontos de HP. Tá, Zela, 3. você tem uma importante decisão agora. Ai. Qual dos movimentos de morte você vai fazer? Quando você cai no Dagger Huff, não é igual o D&D que a gente vai lá e te levanta. Você escolhe entre 3 movimentos. É. Você tem eles aí? Eu tenho. Ai, caralho. Eu consigo pegar aqui, se quiser. Basicamente, Que eu só lembro de um, só lembro da cicatriz. basicamente você pode escolher ficar inconsciente, você está preservada até que algum companheiro seu cure pelo menos um ponto de vida seu ou o grupo faça um descanso longo. E aí, ao fazer, você faz um teste de cicatriz. Ou você escolhe ganhar um crítico automático e você faz um último movimento e morre. Ou você vai por tudo ou nada e rola o seu dado de dualidade. E se o dado de esperança for maior, você volta à vida. Com algum. Dependendo do quanto você tirou, você distribui entre vida e estresse. Mas se o dado de medo for maior, você morre definitivamente. Vou ficar ali. Ok. Deixa eu ali. Ok? Dá um Então, cochilo. pessoal, Eu vou cochilar. eu gostaria que vocês colocassem essa cena da maneira mais dramática possível. Vocês já estão juntos há um certo tempo e conectados bastante. Então, ver a Zela cair absolutamente inconsciente, com o corpo todo sangrando, é algo que é bastante chocante para vocês. Uhum. Bom, No momento Deixa o Kim agir, pô. Ele não agiu até agora. vai lá. Cara, no momento que eu vejo a Zela caindo, eu começo a correr na direção desse cubo e eu pulo na direção dele. Enquanto eu pulo, eu vou me transformar em um guepardo, ainda pegando fogo. Ok? E eu vou fazer um ataque. Se eu acertar, vai ser legal. Vamos lá. Eu vou virar primeiro um guepardo. E eu vou marcar um de estresse para transformação. E eu vou marcar mais um de estresse para mover e atacar esse cubo. Marcando mais um de estresse, se eu acertar, eu ataco com 4 de proeficiência em vez de 2. Então vamos ver o que acontece. Bouncing Predator. Pulsing Predator. Eu ataco com o que isso aqui? Instinto. Instinto. E Nossa, você ganha mais instinto com ele. Se não me engano, é mais um ou mais 2. mais um. Aí, 14 com Hope. Desculpa. 14, acerta o cubo? 14, infelizmente não. Ele tem uma dificuldade de 15. Então, vocês veem que eu assim que eu vejo a Zela caindo, eu viro o Epardo pegando fogo, eu vou na direção dele, tentando acertar ele, pulo na direção dele no caso, mas eu acabei errando. Ok? Na verdade você morde, mas aí o cubo gira, e aí você aperta suas garras de chamas e tenta morder, o cubo gira, e esse girar rápido bate no seu rosto e você acaba mordendo o vazio. Muito bem, isso foi com Hope? Com esperança? Foi com Hope. Legal, é vocês ainda. Vou acompanhar a investida do companheiro aqui. Uhum. Eu preciso tirar um marcador aqui, peraí. Estou tirando mais um marcador.
Pois não? Eu posso gastar uma roupa aqui pra usar uma experiência no ataque? Acho que sim. A experiência pode ser usada para ataque também. Sim. É isso, não é, pessoal? Sim. Sim, Eu fiz perfeito. Mas uma tem que ser experiência. aplicável. Quando eu upei, eu coloquei uma experiência nova, ataque de força bruta. Legal. Então, vou gastar a roupa. Me dá mais 2. Com roupa. Escorrope, você acerta. Ganha um ponto de esperança. Tem um ponto de esperança. Dano. Vou rerolar um D10. Tirei um 5, então vai ser 10 mais 5 mais 4 mais 6. Caramba. 19, 25. 25. 25? Isso. 25 é um dano severo, ele perde mais 3 de HP. Caramba, cara, vocês estão moendo isso aqui, velho. Ok. Você vem com a sua lâmina. O cubo novamente dá esse estrondo de metal contra metal. Ele gira novamente, tenta se reconectar, mas as arestas dele começam a travar. Vocês veem que uma espécie de circuitaria dentro dele começa a falhar e faiscar. E ele acaba caindo no chão de novo. Monta ele, Vini. Vitor. Eu vou aproveitar esse momento que ele cai e eu vou tentar atacar ele novamente. Vai lá. Ainda ali com chamas, graças a Deus. Com vantagem quando tá caído, sim? Né? Não, esse Foi caído, 20 com esse roupa, caído dele é mais... É mais Cover. estético, assim, vamos colocar. Mais narrativo. Eu vejo o momento que o Portos acerta ele após eu ter errado. No momento que ele cai, eu passo na minha primeira investida, na segunda eu vou direto nele. Ok. E aqui... Estamos dando... 27 de dano. 27 de dano? 27 de dano. Ah, Aí meu sim. Deus do céu. ...27 de dano, isso é um dano... severo de novo. Beleza, como é que você faz esse ataque? Perfeito, eu pego a sequência do Portos assim que ele acertou e o cubo caiu. Eu me recupero da queda que eu tive, da girada que ele deu. E de novo eu avanço nele no chão agora dessa vez. E eu finco minhas presas nele. E todas as chamas do meu corpo vão pra minha boca junto, na mordida. E a hora que essas chamas começam a queimar e você vê ela entrando no interior do cubo e ele tenta girar e se reconectar, você vê que ele colapsa. E quando você termina de morder e o fogo vai consumindo o cubo por dentro, ele vai girando e diminuindo de tamanho, até se tornar um cubo pequeno. E ele cai e a luz interna dele apaga, como se ele tivesse ficado inerte. Ok? Eu estou gastando um ponto de medo para interromper a ação de vocês. Também estou tirando o marcador aqui. E vocês escutam do corredor um outro clunk na forma de Minotauro está gastando um ponto de fadiga. Vou botar a fadiga dele aqui. Cadê? 5 de fadiga. Tem 7 de HP. Estou gastando a fadiga dele. E ele está usando o estouro. Ele vai atacar vocês dois, tá? Tanto Portos quanto Kim. Deixa eu fazer o ataque dele. Algum de vocês tem vantagem? Tem vulnerabilidade? Não. Não? Então é um ataque normal. Nossa, eu tirei um. Ok, ele corre. E ele passa
e acaba batendo no companheiro dele. Vocês veem metal contra metal. E com isso eu ponho o foco pra vocês de novo. Nisso, quando eu vejo que a Zela caiu, eu só solto um grito, não! E eu começo a correr assim pra cima da Zela. Eu com a Fen, a gente quase não se comunica em batalha por falas, é mais um instinto mental entre nós dois. Ela já rapidamente começa a proteger o corpo da Zela. E eu fico, tipo assim, ali como se fosse um segundo corpo ali, vamos dizer assim, na frente da Zela, e eu vou atacar. Eu vou fazer um negócio, mas eu tenho que ver se eu acerto essa criatura primeiro. Ok. Eu vou tentar atirar, né, com uma flechada. Eu com certeza acerto, eu tirei 24 com esperança. 24 com esperança, você definitivamente acerta. Qual das duas? A E que eu tá vou- de costas pra você? As duas. As Eu duas? vou gastar 3 de esperança pra usar minha habilidade única de Hope de Ranger, que é que eu posso usar o mesmo ataque que eu fiz com em uma dessas criaturas pra mais duas. Como só tem elas duas, então pra mais uma, né? Aham. Eu vou atacar as duas. Eu pego 2 flechas assim e eu atiro 2 flechas. Ok. Nossa, que colagem podre. 12 de dano. 12 de dano. Ok, 12 de dano coloca isso num limiar menor pra ele, tá? Ele tá tomando apenas 1 PV. Cada um dos minotauros recebe Uma as coisa nova flechas. aqui que eu posso fazer e que eu esqueci disso. Eu tenho um token, por causa da minha aproximação estratégica, que a primeira vez que eu me mover em close range com essas criaturas, eu posso adicionar um D8 no dano. Ah, ok. Eu vou adicionar esse 1d8 no dano, que eu esqueci desse detalhe. Coisas novas. Maravilha. Deu mais 4 de dano. Mais Então, 4 de ficaria- dano em cada um, então isso joga Isso. o dano Pra 16. em... 16 é um dano moderado, então ele tá perdendo mais 1 de vida. Eu Ok. perco meu token, mas... Maravilha. A flecha, apesar deles serem metálicos, você vê que a flecha ela acerta entre placas de metal e circuitarias importantes, e você vê os movimentos desses minotauros, esses clanks, né? Começa a faiscar e o movimento fica meio prejudicado, como se você tivesse acertado áreas muito importantes na estrutura dessas máquinas, né? Vocês rolaram com esperança, ainda é vocês. Eu vou, ainda na minha forma de leopardo, eu vou correr em direção a Zela, eu vou morder alguma parte da roupa dela e puxar ela pro corredor comigo. Eu vou correr pra cá trazendo ela comigo. Ok. Aqui eu vou me destransformar, virar minha forma humanoide novamente, Uhum. e eu vou usar minha poção de cura. Eu vou pegar a poção, abrir o frasco rapidamente e ir jogando na boca da Zela. Ok. E eu vou curar ela em 1d4 Vai lá. hit points. E foi 2. Zela. Não há sentidos. Não há luz. Há apenas um breu. Mas você escuta, no fundo, crescente, um barulho de uma batalha. Você escuta metal tilintando. Vozes que você começa a reconhecer como Gabro se aproximando de você. Você escuta a Fen emitir um barulho. Você escuta o Portus girar a lâmina dele. E você finalmente começa a abrir os olhos e sente um gosto viscoso, um pouco amargo na boca. Mas começa a voltar a sua consciência e você vê o Kim derramando um frasco com uma bebida de cura em você. E conforme a sua consciência vai vindo, você escuta uma voz feminina, repleta de um sotaque, te dizendo: a caixa. A caixa. E a voz vai diminuindo. Eu imagino que ele ia... Bom, já que a Zela, né, abriu o olho devagar, ela olha assim pra cima, olha o teto. Depois vê o Kim ali do lado dela, faz um
tenta, né? Só levantar o torso. Ela faz um carinho ali na cabeça dele. Obrigado. Ei, Agora volta pra lá e ajuda eles. fique atrás da gente. Eu solto a Zela, vejo quando ela acordou. E, bem, eu não fiz nenhuma rolagem. Eu vou só passar agora, só queria levantar ela. Ok, maravilha. Ela vai se apoiando ali na parede pra levantar. Ela fica, tipo, olhando aqui na quininha, sabe? Na quininha na parede. Você vê a caixa pequena e faiscando, como se ela tivesse quebrada nos pés do Portus. E o Portus, tipo, tirando a lâmina dela, como se ele tivesse destruído ela num golpe. E você vê duas criaturas imensas de metal, que parecem Firbolgs, né? Minotauros, né? Mas são Clanks, né? Sendo alvejados por duas flechas do Gabro. E saindo faísca e energia, as duas criaturas se virando pra vocês. Ok, eu vou gritar ali da minha beiradinha de parede ali. Eu vou falar para os dois, a caixa! Não estraga mais a caixa. Tá! Eu chuto ela na sua direção. A caixa vem girando assim. Agora ela tem o tamanho de um cubo mágico, tá? Pequenininho assim, você consegue pegar ela na mão. Você consegue pegar elas, você tá com o livro e com a caixa agora. Ela tá faiscando ainda. E ela tenta girar e se reconstruir, mas não consegue. Cara, eu vou abrir ali o livro freneticamente, tentando ver o que tem, se eu posso ajudar, mas eu vou deixar o pessoal fazer alguma coisa pra mim. Legal. Também tô tirando aqui um token das minhas contagens. Vamos lá. Bem, então vou tomar a frente aqui. Assim que eu levanto a Zela, eu volto, vejo todo mundo falando, eu olho diretamente pros dois Clanks. Vocês não me pegaram vocês não me pegaram de bom humor. E vocês vão vendo surgindo de novo aquelas tempestades de vagalumes espectrais em volta deles. Mormoco. E eu estou fazendo um attack roll contra eles. E eu tirei eu gritei. Let's go! Ah, ferro! Então vamos lá. Eu dou aquele estalar de dedos que todos aqueles vagalumes explodem, mas dessa vez a explosão deles parece muito mais potente que o normal por algum motivo. E eu estou dando nos dois 31 de dano. Meu Deus. Dano mágico, se fizer alguma diferença. Tá, eles estão tomando dano severo, cada um deles, então esse Clank está indo a 2 PV e este Clank está indo a 0 PV. Ele cai com um monte de escombros e pedregulhos. A máquina começa a morrer, o bastão dele cai no chão, mas um dos Clanks ainda permanece de pé. O turno ainda é nosso, mas eu passo a vez. Eu vou aproveitar então e atirar outra flecha nesse vagabundo que está de pé. E eu tirei não muito bom. Foi um 14. Com esperança ou com medo? Esperança. 14 você não acerta. Você dispara a flecha e no movimento quase que automático, o Clank, ainda atordoado pelas explosões do Kim, ele faz um movimento brusco com a mão e a lâmina grande que ele segura faz uma espécie de proteção e você vê a sua flecha estourando nessa grande lâmina e ele movimenta meio cambaleante e permanece em pé. Eu já preparo outra, mas eu passo minha vez. Vocês olham pro Portus e pela primeira vez em algum tempo vocês veem a idade dele. Ele dá uns passos meio lentos assim pra cima do Clank. Eu vou marcar mais um de estresse pra poder ter vantagem, o que me deixa com 5 de estresse de 6. Então eu tô com a cara da derrota, da exaustão, mas farei esse ataque com vantagem. E erro. Não, crítico. Mas 4. ok. Então, arrastando a lâmina, o velho Portus vai chegando e
aquela pancada, com aquela poeira. Vamos lá. Nossa, mas não deu nem graça. Ah, teve uma Não graça. dá graça. A Barda que acabou de morrer. Teve uma graça. Saiu um 2 no dano, eu vou rerolar o D6, caiu 2. E saiu um 6, então eu tirei 24. 24 é um dano moderado, mas é o suficiente. Ele já tinha 2 PV só. De novo, o Clank cai. Absolutamente quebrado. Destruído. Esqueci de tirar mais um marcador aqui. Vocês expiram por um tempo. Um combate rápido, mas um combate tenso, perigoso, né? Bruto. A Zela tem nas mãos um cubo que para de tentar se reconstruir. Finalmente a luz se apaga, a Zela na sua mão, e você tá ali folheando as páginas do livro. E os demais estão se aproximando dessas duas criaturas metálicas inativas agora. Zela, você nota que nas suas mãos você tem um livro que parece ser um diário. Uhum. Você nota que ele está escrito em primeira pessoa. E, para sua surpresa ou não, este livro foi escrito por um mago chamado Timizir. E ele era um alquimista de Nivoriel. Bom, dado pouco tempo, eu vou deixar para te dar informações mais para frente. Nessa rápida folhada, eu diria que é o suficiente para você perceber que é uma narrativa em primeira pessoa e que este mago chamado Timizir, que se identifica como um alquimista de Nivoriel, era ele quem comandava os experimentos dentro deste lugar, que ficou conhecido como Laboratório de Timizir. As energias de lei começam a falhar para vocês. Só fazer uma pequena modificação aqui. E conforme essa energia de lei começa a falhar, vocês começam a ver que a escuridão começa a se tornar mais intensa dentro do laboratório. Como se essa energia, de alguma forma, com a derrota deste cubo e desses clanks, essa energia começasse a se exaurir. Então estou gastando mais uma ficha. Vocês começam a perceber que o lugar começa a ficar cada vez mais silencioso e escuro. Mas não é uma escuridão de as linhas de lei estão falhando. As linhas de lei parecem pulsar com a mesma vigorosidade. É como se houvesse trevas vindo deste fosso e ganhando espaço. E de uma forma muito pequena, discreta, vocês veem uma esfera. Vou até colocar essa esfera aqui, peraí. A gangue das figuras geométricas. Tipo isso. Os professores de aritmética estão como? De geometria estão como? De aritmética não, de geometria estão como? Vocês veem uma esfera começar a se aglutinar, tá? Pedaços do solo começam a quebrar, como se o laboratório começasse a lentamente ser descascado, e ele começa a aglutinar, formando uma esfera. E inicialmente é um vácuo de energia escura. E é como se essa esfera começasse a roubar a luz, o som, e o próprio laboratório começasse a erodir e ir em direção a essa esfera.
Ok, galera. Eu só olho pra todo mundo. Corre! E eu começo a correr. E estou gastando o último token e vocês estão vendo pela primeira vez uma sublimação surgir diante dos olhos de vocês. E a esfera começa a aumentar e vocês começam a correr e vocês vão percebendo o laboratório começando a degradar, assim. Conforme vocês vão descendo, correndo para os corredores que vocês pegaram, os pisos vão saindo do chão e virando partículas que vão se desintegrando. Vocês sentem o corpo de vocês queimando, como se estivessem em alta febre. E partes da roupa de vocês começam a rasgar e se juntar a essa esfera, como se o mundo estivesse degradando e indo em direção à esfera. Aí saindo. Bem, vocês correm, né? Não é necessário testes aqui. Vocês correm e deixa eu só jogar vocês para um outro mapa. Esse mapa é apenas ilustrativo, tá? Deixa eu só pegar uma floresta qualquer aqui. Como vocês estão na floresta molhada, eu vou colocar vocês nesse mapa aqui, ó. Vocês correm, vão deixando a região das ruínas de Timizir para trás, vão vendo a região erodir e colapsar e a esfera vai consumindo tudo e vão correndo. Eu vou pedir para que vocês gastem um ponto de fadiga, todo mundo. E depois de um longo caminho, talvez de uns 40 minutos, 1 hora correndo, vocês olham para trás no horizonte, a esfera negra está imensa, engolindo tudo, mas vocês não sentem mais a pressão do ambiente drenando vocês, sugando vocês. Vocês param para tomar um fôlego. Deixa eu trazer as miniaturas para cá. Como tá de noite, eu vou só modificar aqui o ambiente. Nisso que a gente não sente mais essa pressão iminente, né? Eu olho pro Kim, avisa Bloom que outra sublimação começou a acontecer. Mas você viu, aquela não foi natural, aquela foi feita. Não foi algo. Essas coisas são feitas por pessoas. Eu sei, mas avisa. Vocês estão numa floresta encharcada, tá? O solo é úmido, vocês pisam e sentem a lama. E vocês estão numa região de charco, ainda não é um pântano, mas é um charco, é um solo úmido. Há muitos insetos e esse cheiro de solo molhado e água. Vocês se juntam embaixo de uma árvore meio morta e cheia de musgos. Vocês pegam a esfera de comunicação. Dão um recado para Bloom, certo? Sim. Ok. Inclusive, ela, da última vez que a gente encontrou com ela, ela me deu uma poção de healing, né? Uhum. De cura. E eu não tomei. Eu pego essa poção e dou pra Zela. Pra Zela, maravilha. Tá? Ok. Bem, é noite. Vocês lutaram bastante. Correram do que parece ser uma sublimação, né? Deixa eu só pegar uma fogueira aqui. Eu suponho que vocês vão fazer um acampamento improvisado aqui, certo? Vamos. Mapa, caralho. Eu, inclusive, tomei a minha poção de healing também, tá? Tá. E aí vocês têm tempo agora para conversarem e investigarem, né, as coisas que vocês têm na mão. Eu não vou deixar a miniatura aqui, mas junto com vocês tem o livro Diário do Timizir e o cubo. Esse misterioso cubo de cobre que parou de dar defeito agora e apagou a luz completamente nas mãos da Zela. Vocês veem o delicado trabalho metálico dele, as runas alienígenas, né? E Zela, você lendo o livro, folheando o diário ali sentado na beira da fogueira com um acampamento de vocês sendo feito, você gostaria de ler isso em voz alta para os seus companheiros? Sim, eu acredito que sim. Deixa eu só rolar um D4zinho da poção aqui. Eita. Ah, maravilha. Ó, 3, boa. Zerei, cara, graças a Deus. Muito bem. De um modo resumido, a escrita é muito elegante, como é a escrita de um mago, rebuscada,
cheio de informações técnicas. O diário, ele é tão bem trabalhado, Zela, que o mago ele foi tão caprichoso que ele descreve os elementos arcanos de cada uma das magias que ele usou para compor os vários experimentos desse lugar. No começo, o livro é curioso, elegante. Ele fala sobre as linhas de lei, ele fala sobre o domínio da quintessência, de como essa energia poderia salvar as pessoas, de como as cidades poderiam se beneficiar com calor, com máquinas. Ele fala dos minotauros, né, que ele chama de clanks. Ele fala como ele deu vida a esses clanks, tem as fórmulas matemáticas para formar o clank, como a quantidade de energia de lei que ele colocou para dar vida àqueles clanks. Mas da metade para frente do diário, a coisa começa a ficar sombria. Você nota uma mudança até na personalidade do Tizimir. A maneira como ele escreve se torna mais arrogante, mais gananciosa. E ele passa a falar de como essas energias poderiam ser usadas para subjugar outras nações. De como os alquimistas poderiam assumir o seu lugar de direito, governando a todos com o máximo do conhecimento. E algumas páginas do diário ficam em brancas, com apenas alguns rabiscos, tentativas de fórmulas e elementos arcanos que parecem estar sendo deduzidos pelo Tizimir, até que você lê algo distinto para todos. O Tizimir, ele narra que ele finalmente achou a tumba, e ele usa esse termo, a tumba, e que ele conseguiu extrair uma grande quantidade de sangue. E que com esse sangue ele nunca viu tamanha manifestação das energias de lei. E ele descreve como a energia, a quintessência, ela parece reagir ao sangue. E pela primeira vez ele escreve a palavra Yorgun. O sangue de Yorgun. Nas outras páginas, entre devaneios e megalomanias, um trecho chama a atenção que diz que os Yorgun eram uma espécie que já viveu, já povoou esta nação que vocês vivem. E o Tizimir, ele descreve que no passado, os antepassados dessa nação até reverenciaram essas criaturas, os Yorguns, como deuses. E que verdadeiros templos faraônicos foram construídos quando eles morriam, se é que eles morriam. E essa tumba é um desses templos que está esparramado, segundo o Tizimir, e que ele conseguiu o sangue desse ser. O Tizimir fala de como os primeiros povos começaram a se voltar contra os Yorguns, quererem o seu conhecimento e o seu poder mágico, até que essa espécie foi embora, deixando apenas um pouco do conhecimento e de algumas maravilhas que eles construíram. E o diário termina com o Tizimir dizendo que o sangue desses Yorguns poderiam permitir ele dobrar o tempo e o espaço, como estas criaturas faziam naturalmente. E que ele usou o sangue e a energia de lei para
construir a caixa de batalha. E que essa caixa seria a primeira grande arma que os alquimistas apresentariam para o mundo e que eles iriam usar para subjugar as outras nações. E o diário termina, não por falta de espaço. Ainda havia muitas páginas em branco, mas por algum motivo Timizir não escreveu mais. Bom, eu acredito que essa pesquisa toda deixou esse homem profundamente perturbado. Eu me aproximo da Zela. Acho que ninguém acha um negócio assim e consegue ficar normal. Eu me aproximo da Zela, eu coloco a mão na cabeça dela entre os chifres e começo a fazer um carinho. Ô, sua idiota. Você é importante pra nós. Aí eu afasto a mão e dou um peteleco na testa dela. Nunca mais não deu um sushi desse. Com licença. Ninguém aqui sabia o que tinha lá embaixo, tá bom? Aquilo lá podia ter sido com qualquer um. Você podia ter falado que você estava ferida. Eu não cheguei a reparar. Mas nós poderíamos ter usado poções antes. Justo. Mas também, olha em volta. Esse lugar aqui não é um dos mais seguros. Só tenha mais cuidado. Eu realmente fiquei preocupado. Escute, assim que você levantou, você gritou do cubo. Por que o cubo te chamou atenção? Eu não sei. Quando eu voltei à consciência, alguma coisa chamou sobre o cubo, como se fosse importante. E eu fiquei com medo. Se a gente destruísse, ele emanasse algum tipo de energia ali, como se fosse as linhas de lei ou alguma coisa. Eu não conheço tão bem esse tipo de energia pra saber que não ia machucar a gente. Posso ver esse cubo? Todo seu. Ela tira ali de um dos bolsos. Dá pra ele. Tamanhozinho do cubo de... Aquele cubinho de... Cobrix, não lembro o nome. Eu pego o cubo, eu sento de perninha cruzada, com ele entre as duas mãos. Tá. Eu vou tentar... meio que usar minha magia no cubo, tentando passar minha energia mágica pra ele, por assim dizer, pra ver se ele faz alguma reação, ou se eu consigo entender alguma coisa dele. Eu consigo. Você quer passar a sua parte da sua magia? Isso, eu quero Bem, eu uso os domínios de Sage e Arcano. Ambos os domínios não são mais sobre conhecimento, é mais sobre... É como se fosse feiticeiro, né? Algo que tem inato, por assim dizer. Sim. Então eu quero usar essa energia que eu tenho, principalmente se a gente for, falar um dos dois do Arcano, né? Pra tentar dar energia a esse cubo, tentar transferir magia pra ele de alguma forma, pra ver se ele tem alguma reação. Ok. Você tá lá, vocês veem na mão do Kim energia arcana se formando, né? O que os alquimistas chamam de quintessência. E aí essa energia, ela escorre, né? Como os vagalumes que ele faz pra machucar os inimigos. E ela cai dentro do cubo e você vê que esse cubo, ele absorve a sua energia como se fosse uma criatura faminta. Ele acende no interior dele, mas logo ele apaga. Eu não acho que seja coisa boa ficar mexendo com isso aí, não. Eu tô em cima de uma árvore, assim, eu tô olhando de cima, eu falo isso. Eu sei, eu só queria confirmar como isso funcionava mais ou menos. Mas, bem, ele parece absorver energia arcana de alguma forma. Bem, não sei porque isso é importante pra ti, mas vai que um dia é útil. Aí eu jogo ele pra Zela. Eu faço questão de jogar, sabe, bem despreocupado. Ela pega assim, meu Deus. Não é importante pra mim, ainda mais agora que a gente lê o diário. Isso aqui, na mão de qualquer alquimista, algum alquimista leal aos princípios deles, qualquer alquimista que tiver acesso a esse diário, vocês não acham que, dado a pomposidade que eles já têm na cidade, eles vão querer usar?
pra dominar, sei lá, a nação inteira, outros lugares? A gente conhece alquimistas bons. Vocês estão traindo o movimento. Bons até descobrir coisas assim. Exato. O que eu penso é que o local que nós estávamos foi feito por um alquimista. E ele terminou numa sublimação. Eu não confiaria muito no geral. Talvez só na Bloom e na amiga dela, mas eu não tenho muita confiança neles depois disso. Eu diria pra gente queimar esse troço. Eu acho melhor queimar. Grande parte de mim quer quebrar, quer destruir esse cubo, mas... Não o cubo. O diário. Mas... Bom, Acho que a gente devia entregar o cubo e o diário pra Bloom. Eu já acho que você tá confiando demais em alguém que você conheceu anteontem. Se ela quisesse nos prejudicar, ela já teria prejudicado. Bem, ela é da resistência. Eu também dou um certo voto de confiança pra ela. Mas eu sou um pouco contra a gente dar o cubo. Talvez o diário pode ser, mas eu não queria entregar de mão beijada uma criatura criada dali, sabe? a gente pode só se comprometer no meio termo. A Zela abre ali o diário e ela pega certinho quando ela vê as partes que realmente tem pesquisa, que tem informações de lei. E ela começa a rasgar as páginas que tem meio que os delírios messiânicos ali do Tizimir. Espero que a anotação. Tizimir. Sim. E ela vai alimentando o fogo ali com aquelas páginas. Mas se tiver, por exemplo, qualquer informação útil, mesmo que esteja na mesma página de sei lá, ele falando que quer dominar o mundo, ela vai manter ali no diário. Maravilha. Vocês gastam um bom tempo fazendo isso, conversando, o cubo permanece inerte. E a noite se alonga. Vocês decidem dormir de fato, descansar de fato. E antes de vocês fazerem a mecânica do descanso longo, que isso a gente pode fazer, inclusive na próxima sessão, até pra gente poder fazer um fechamento, que eu vou precisar sair, infelizmente, eu gostaria de narrar uma última cena pra vocês. Vocês adormecem. Isela. A sua noite vem com um sonho. E no teu sonho aparece o cubo. Você está num lugar escuro. Há apenas uma fonte de luz onde você está, rodeando o seu corpo. Você está pisando em um líquido azulado que não tem temperatura. No horizonte você vê estrelas como se você estivesse no firmamento, no universo. Na sua frente o cubo gira lentamente e vai trocando as peças das arestas, formando vários desenhos arcanos. E aí na sua mente você escuta: acorde. Você acorda, você olha para o lado, o calor da fogueira e a lenha crepida. Você vê os seus companheiros dormindo e o cubo começa a brilhar. Brilhar, brilhar, brilhar e a flutuar. O que você faz? Aqui é o lugar onde eu posso barganhar rapidamente. Bom, não era um diário, né? Era um diário bem detalhado, segundo a descrição. Teria algum tipo de trecho onde tinha o manusear do cubo? Ou, tipo, coisas que ele poderia acessar? Não, tem toda uma instrução de como o cubo foi construído e como usá-lo. Isso tem no diário. Cara, ali eu vou tentar pegar ele. Ok, você vai pegar essas instruções? Tá. Você tá ali folheando o diário, abrindo para quando nas instruções do cubo, e o cubo ele começa a girar na sua mão até formar partes dele assim, sabe, que formam certos desenhos arcanos, e ele brilha e você vê um holograma se formando na sua frente. Ele tem exatamente a sua altura. Você vê, Zela, esta figura aqui, ó. Só que imagina ela como um holograma
de energia de luz azulada. Ah, é uma criatura humanoide que tem feições de um elfo, mas não é bem um elfo. O corpo é translúcido e dentro do corpo dessa criatura tem estrelas brilhando. O cabelo é apenas uma massa de energia clara e translúcida e ele veste essas roupas elegantes que você está vendo, de tecido fino e elaborado. E a imagem faz uma reverência para você, muito elegante e pomposa. E os seus amigos estão dormindo. Você vai permanecer ali, só você e o Cubo? Absolutamente não. Dá 2 Né? passinhos pra trás assim, ela fala, pessoal. Vocês vão ouvindo a voz da Zela e a luz assim do cubo, né? E a hora que vocês vão acordando e vão olhando, vocês veem esse holograma, tipo Star Wars, sabe? Com essa energia meio oscilando. E aí vocês veem essa criatura fazendo a reverência e ela se volta e uma voz meio... como se fosse uma gravação de rádio que vai falhando às vezes, sabe? Vocês escutam uma voz feminina dizendo: o núcleo. Destruam o núcleo. Montanhas de fogo. Ulgardon. Ulgardon. Destruam o núcleo. O núcleo. Parece que vai falhando a mensagem e de repente, como se fosse um filme mal gravado, ela volta a fazer a reverência e aí fica um pouco mais límpido. Isto é um fragmento de memória. Eu sou Alistara, uma Yorgun, a última Yorgun. E aí a imagem falha de novo. Destruam o núcleo. Montanhas de fogo, Ulgardon. E aí o cubo apaga e cai no solo. E a imagem se dissipa diante de vocês. Eu olho pra todo mundo e eu me dou uma beliscadinha assim, sabe? Que porra foi essa? Eu aponto pro cubo e pergunto pra Zela, tem núcleo dentro desse negócio? Pode ser o núcleo, não? Na verdade as palavras Montanhas de Fogo e Ulgardon vocês todos reconhecem, tá? Se vocês olharem no mapa, deixa eu mandar o mapa pra vocês também. Eu esqueço de fazer essas coisas. É o que eu ia falar, tipo, deve ser um núcleo de alguma singularidade. Eu ia falar exatamente isso existe também. no extremo norte as chamadas Montanhas de Fogo. Ah, E lá existe uma antiga civilização muito antiga, antes de Valíria, que chamava Reino de Ferro. E ali era a fortaleza de Ulgardon. Será que dá pra destruir a singularidade de uma sublimação? bem, se essas coisas são criadas, talvez possam ser destruídas. Em que tá aqui dentro, pelo menos a memória de quem tava aqui dentro pode ajudar. A imagem do que vocês viram é algo nunca vista antes. No mundo que vocês conhecem, algumas espécies são, obviamente, conhecidas. Mas nada como o que vocês viram. É um assim ser que alienígena. Ok. Bom, vocês não gostaram de eu querer confiar na Bloom e nós vamos confiar no que essa pessoa desconhecida tá falando? O Portos. Portos é muito Olha, bom, cara. Justo. Eu vou te Velhos falar. ranzinza de hoje em dia, viu? Portas, eu vou te falar. Se aquela pedra me falar pra ir pro norte e um alquimista me falar pra ir pro sul, é grande chance de ir pro norte, viu? E olha que aquela pedra nem falar, ela fala. Olha, nós podemos avisar a Bloom sobre o ocorrido, dar o diário sem as informações principais que a Zero tirou, e a gente manter um cubo quieto e ver o que se trata lá.
Maravilha. Será que é possível a gente... Se existir uma sublimação lá em cima, e esse troço, na teoria, tá falando pra gente destruir o núcleo de uma sublimação, a gente tem uma maneira de testar, né? Se lá tem o núcleo de uma sublimação, não era pra gente estar indo pro lugar oposto também? Porque eu não gosto de sublimações tanto quanto vocês não gostam de... É porque agora eu imagino que a gente tá no meio de duas, né? Tem uma pro sul e uma pro norte, mais ou menos. Inclusive, na verdade, essa era uma nova sublimação, né? Já tava tendo uma longe e começou essa outra no tempo. Chegou essa perto. Inclusive, a gente tá bem perto da cidade, né, mestre? O Vale Escarlate, que era pra onde vocês estavam indo, ele foi assolado por uma sublimação. Então ela não está mais lá. O que sobrou é o Vale Escarlate morto agora. E atrás de vocês, na floresta molhada, lá onde era o laboratório de Timizir, surgiu uma que tá moendo tudo lá também, né? Mas essas montanhas de fogo, pelo menos até o momento, vocês não ouviram falar de nenhuma singularidade lá, nem de transmutação, nem de sublimação. A caixa simplesmente, né, o holograma, né, a memória ali desse ser disse simplesmente destrua um núcleo, o Gardon. Ponto. Sem muitos esclarecimentos. É como se a mensagem estivesse danificada dentro da caixa. Olha, parece que nós temos o próximo destino, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu queria saber o que tá acontecendo na Floresta Vermelha. Mas assim, vocês repararam que tá começando a acontecer as sublimações com uma frequência avassaladora? Acho que a gente tem que ir descobrir o que é isso. Eu vou te falar, eu acho que tá tudo interligado. Se isso é uma forma de impedir uma sublimação, a gente tem a obrigação moral de ir lá e descobrir como que faz. Não quero certeza. Eu não quero que o que aconteceu comigo, com o Gabriel, aconteça com outras pessoas. Maravilha. A Então, gente vai poder salvar a vida de muitos. com este acordo, né, entre vocês se entreolham por um tempo, fica o estalar da madeira na fogueira, o cubo inerte ali nas mãos da Zela. E aí, não deixem de anotar tudo isso, até porque o nome da mocinha que eu criei eu não vou lembrar mais, eu vou ter que assistir esse vídeo de novo, ainda bem que eu gravo.